Beleza. Olá, boa tarde, bom dia, boa noite. Eu sou a Daniela Afonso, corretora desde 2005 e eu estou aqui para informar vocês como comprar uma casa nos Estados Unidos. Boa tarde, tudo bom, Daniela? Eu sou o Rodrigo de Oliveira, trabalho com mortgages, eu sou um Mortgage Loan Originator, um nome complicado para um mortgage broker, mas eu faço financiamentos de imóveis aqui nos Estados Unidos. Perfeito, Rodrigo. Então, hoje a gente vai estar falando sobre dois assuntos: como comprar a casa e como obter um empréstimo para comprar essa casa, certo? Exatamente. Exatamente. Rodrigo, eu vou passar então a bola para você e eu vou começar com uma pergunta que eu escuto muito, né? Eu quero comprar uma casa, por onde eu começo, né? E eu normalmente falo para os meus clientes, né, para as pessoas que estão interessadas em comprar uma casa, que o primeiro passo, o passo mais importante desse processo é começar, todos eles são importantes, mas o primeiro passo, né, fundamental é começar com a pré-aprovação. O que é a Exatamente. pré-aprovação, Rodrigo? A pré-aprovação é você passar pelo crivo do banco, né? Você vai conseguir, você não vai comprar uma casa cash, você precisa de um financiamento para adquirir esse imóvel e você sabe que o banco, né, tem critérios de aprovação e você vai passar por esses critérios para conseguir a sua carta de crédito, ou seja, saber que você vai fazer uma oferta para o imóvel que você quer comprar, dizendo que esse imóvel vai ser financiado e de que você realmente vai conseguir obter o financiamento desse imóvel. A pré-aprovação é uma garantia de que você vai ter o dinheiro para finalizar essa transação. Sim, e a pré-aprovação também é importante, né, Rodrigo? Porque ela determina qual que é o seu poder de compra, né? Exato, exato. E vai determinar também, corrige se eu estiver errada, quanto de dinheiro que você vai precisar, né, para comprar essa casa. A pré-aprovação é extremamente importante exatamente por esses fatores e por alguns outros também, mas o mais importante é para você poder fazer uma decisão bem informada, né? Comprar um imóvel é uma grande aquisição, né? É um grande passo, principalmente para a sua independência financeira. Vale muito a pena. E você quer ter certeza de que você está fazendo uma boa decisão. Então, a pré-aprovação não vai só te dar a carta de crédito para tornar essa possibilidade uma realidade, mas ela também vai te dar as informações que você precisa. Primeiro, qual é o valor que eu vou ter de parcela? A pré-aprovação vai fazer isso para você. Durante o período do processo de pré-aprovação, que é um processo sem qualquer compromisso e é gratuito, não tem que pagar nada por isso, e você também não tem que comprar uma casa por ter passado por esse processo. Mas é um processo que vai te responder essas perguntas. Qual o valor máximo que eu consigo comprar, o seu poder de compra? Qual o valor máximo, né, que o banco vai me emprestar? Qual é o mínimo que eu tenho que dar de entrada, o mínimo exigido para mim conseguir ser aprovado? Qual é a taxa de juros que eu vou ter? Qual é o tempo desse financiamento? Existe alguma penalidade para esse financiamento? Qual é o valor da parcela que eu vou ter? Quantas parcelas serão? Existe uma forma de eu diminuir essas parcelas, o valor delas ou o tempo desse financiamento? E qual é o custo disso? Quais são os custos de fechamento, de escritura? No final do processo, que geralmente não demora mais do que 24, 48 horas, você vai ter uma carta de crédito, o valor do imóvel que você vai conseguir comprar, quanto que você tem que dar de entrada de closing costs e se vai ser necessário a entrada, qual vai ser a sua taxa de juros e qual vai ser o seu closing cost, quanto que de capital você vai ter que disponibilizar. Tudo isso sem custo, né? Então você vai ter essas por isso que é muito importante para você poder fazer uma decisão bem informada. Perfeito. É muito importante mesmo. Eu ia te perguntar, mas você já mencionou que então para o tempo para pegar uma pré-aprovação leva aí de 24 a 48 horas, imagino, desde que, né, essa pessoa passe para você todas as informações, né, necessárias para poder fazer essa pré-aprovação, né? Você como a tua charada, vai depender muito da documentação, da velocidade, né, que o cliente que você vai conseguir passar esses documentos. Os documentos são simples, não são coisas difíceis, são coisas que você já vai ter. Mas eu gosto sempre de bater um papo primeiro, conversar com a pessoa uns 10, 20 minutos, entender o cenário, porque há uma variedade de programas, e aí, com base nessa nossa conversa, nas respostas, eu sei exatamente quais documentos pedir
Então, se a gente conseguir, se eu mandar todos os documentos da lista completa, não tem por que não, em 24 horas, você já ter essa resposta. Sim. Uma outra coisa também, Rodrigo, assim, só para aproveitar um pequeno gancho ainda dentro desse lance da pré-aprovação, que eu acho interessante, existe diferença da pré-aprovação para um condomínio, para uma casa de uma família ou para uma casa de duas famílias? Existe sim. O processo da pré-aprovação, não muito, porque o processo vai ser o mesmo, né, que vai analisar três coisas que vai ser analisada, que é o seu histórico profissional e sua renda, o dinheiro da entrada, ou quanto vai ser necessário, se necessário for, e o seu histórico profissional também. E é basicamente isso. O imóvel, que é a quarta parte disso, é importante também saber. Mas o que vai diferenciar que o tipo de imóvel vai mudar no processo de pré-aprovação é que tipo de programa você vai conseguir encaixar. Né? Se você está comprando um condomínio, por exemplo, a maneira como esse condomínio... Né? Não só o imóvel você tem que ser pré-aprovado. Eu gosto de dizer que o cliente, a pessoa que está comprando, ela é pré-aprovada. Mas o imóvel em si, não. O imóvel tem que ser aprovado também, que ele é o colateral. Essa Uhum, parte você vai falar um pouquinho depois. Mas o condomínio, não só você, a pessoa, a casa, mas também a maneira como esse condomínio é administrado, ele também tem que ser aprovado pelo banco. Então, muda durante o processo depois da compra, mas na pré-aprovação não tanto. Na pré-aprovação, depois que a pessoa está pré-aprovada, carta de crédito na mão e comprando imóvel, se ela vai comprar um condomínio, por exemplo, aí eu gosto de pedir algumas informações do condomínio para poder dizer se vai em frente ou não. Aí uhum. que está, né, o bom de você estar trabalhando com profissionais para poder te administrar isso. E uma casa de duas famílias, sim, isso muda um pouquinho mais, porque não são todos os programas que vão financiar um imóvel de duas ou mais unidades. Então, dependendo, se você vai comprar um imóvel de duas ou mais unidades para morar ou para alugar, por exemplo, isso muda o programa, muda o processo também. Perfeito, perfeito. Tá bem claro. Então, acho que agora a gente poderia passar para o próximo passo desse processo, né? E então, que seria a importância de trabalhar com corretor, né? Quais são normalmente, Rodrigo, qual é o tipo de pergunta que você escuta muito, né? Porque normalmente a pessoa vai mesmo ao lender, né? A pessoa que está representando o banco para pegar o pre-approve e daí eles pedem recomendação, se conhece algum realtor, não conhece e tal. O que normalmente você recebe de perguntas? Bom, eu ia até te perguntar isso também, mas porque há duas experiências, né? Há pessoas que vão direto, eu acho que isso é mais comum até, ao corretor, e aí o corretor fala, não, primeiro você tem que conversar com um profissional de mortgages para saber o quanto que a gente consegue, né? Qual o valor da casa que você consegue financiar. Mas aqueles que me procuram, a primeira pergunta deles é, por que eu preciso de um corretor? Né? Qual a diferença que o corretor vai fazer para mim? Aí eu passo essa pergunta para você. Então, eu também acho extremamente importante. Eu sempre falo que é importante ter um corretor trabalhando com você por várias razões, né? A primeira delas é, se ele chegar aqui sem uma pré-aprovação, né, esse corretor vai estar referindo essa pessoa para um lender ou para um broker para poder pegar uma pré-aprovação. Segundo, o corretor vai estar explicando todo o processo de como comprar uma casa, né? Do início ao fim. A terceira, você vai ter, né, essa pessoa, através do corretor, vai ter acesso ao MLS, que é o nosso sistema de listagem de imóveis, onde ele vai ter acesso a inventório real de propriedades que vão estar no mercado naquele momento presente ou que vão estar entrando no mercado, né? Coming soon. A quarta, o quarto ponto de trabalhar com o corretor é a facilidade de estar scheduling, de estar marcando visitas privadas, né? Não só de ver a casa na open house, mas também de visitar aquela casa privadamente, com um corretor experiente, onde ele vai estar fazendo walkthrough, né? Andando pela casa e mostrando os updates, ou aquilo que possivelmente precisa de um reparo, ou algo que precisa de ter mais atenção, ou de buscar mais informação com o seller, né? A pessoa que está vendendo a casa. Isso é extremamente importante.
Outro fator muito importante é o corretor ter um conhecimento profundo do processo de compra e venda e da negociação, né, dessa oferta também que você vai estar colocando num dado imóvel. Esse corretor vai te apresentar um CMA, que é um Comparison Market Analysis, né, onde ele vai estar olhando ao redor daquela propriedade, num perímetro de 1 a 3 milhas, né? As casas que foram vendidas dentro daquele perímetro para saber os valores e as features daquela casa. E daí para poder fazer uma decisão, uma oferta bem informado, sabendo o que está acontecendo no mercado, por quanto tempo aquela casa está ficando no mercado, qual o valor acima da oferta ou abaixo da oferta, desculpa, o valor acima do listing price ou abaixo do listing price, né, do valor daquela casa que a gente pode estar ofertando, enfim. Então, trabalhar com corretor é muito importante, porque aquela pessoa vai estar te acompanhando do início ao fim, né, daquela pré-aprovação junto com o lender, até a hora que você vai pegar a chave da sua casa. Vai participar da Home Inspection, vai estar inspecionando esse imóvel juntamente com você e com o Home Inspector. O corretor não é um Home Inspector. E a outra coisa também, que me deu um branco aqui, seria o acompanhamento do processo mesmo. Bom, você mencionou o Home Inspection, mas eu acho que seria interessante explicar exatamente que processo é esse, para quem não conhece o termo. Sim, eu acho importante falar sobre o processo da inspeção. A inspeção, né, o que a gente chama de Home Inspection, ele é um direito do buyer, um direito do comprador. Então, quando você vê aquela casa na open house, né, ou de repente privadamente com o seu realtor, uma vez que você apresenta uma oferta e a sua oferta foi aceita, é um direito seu de inspecionar a casa. E aí você vai contratar um home inspector, né? E esse dinheiro do home inspector vai sair do seu bolso, é um direito seu, e quem paga pela inspeção é o comprador, o buyer. E o corretor vai estar acompanhando você e o Home Inspector durante esse processo de inspeção da casa, que normalmente pode levar aí de mais ou menos 1h30 até 3 horas, dependendo se é um condomínio, se é uma casa de uma família, se é uma casa de 2 famílias. E esse corretor também vai estar revisando com você, junto com o Home Inspector, o report da inspeção, para você entender melhor. Lógico, o inspetor ele vai cobrir as coisas mais importantes da casa, aquilo que realmente precisa de reparo ou precisa ser trocado, e aquilo que está em boas condições. Eu acho extremamente importante fazer a home inspection, principalmente se é um comprador de primeira vez, uma pessoa que está comprando a casa pela primeira vez, para entender das condições dessa casa, aquilo que precisa de dar manutenção, como dar manutenção, para saber, é como se fosse um check-up, né? Saber a condição da casa naquele momento, antes de você estar entrando antes de você estar andando com o seu processo de compra de compra da casa. Lembrando que a Home Inspection ela acontece após a oferta e antes do PNS, que é o Purchase and Sales, o contrato de compra e venda. Isso é interessante, porque não são todos os estados que fazem dessa maneira, mas eu acho muito legal isso. Nos estados que eu trabalho, Connecticut, Massachusetts, é exatamente assim, é uma garantia maior para o cliente, né? Do Home Inspection, digamos, Dani, de que tem problemas ali sérios no imóvel, que foi descoberto durante o período da inspeção, o inspetor fez a inspeção e falou, olha, esses problemas aqui, e eu, como cliente, não estou muito confortável, não sei se eu vou conseguir resolver isso. O que acontece com a negociação da compra do imóvel nesse caso? Pontos muito relevantes que você está trazendo, Rodrigo, e eu escuto muito isso. Eu acho que é importante o seguinte, vamos entender, vamos step back a little bit, né? Vamos voltar a fita aqui um pouquinho. Em Massachusetts, né, no estado de Massachusetts, a gente entende o seguinte, você né, viu a casa, gostou, colocou uma oferta, sua oferta foi aceita, né? O próximo passo é conduzir uma home inspection. Existe um período entre a oferta e o PNS, que é mais ou menos aí de 7 a 10 dias, tá?
que a gente chama de cool off, mas não é muito cool off, mas na realidade é o seguinte, olha, botei oferta, é uma grande decisão, né? Estou comprando uma casa, e aí você tem o direito de fazer essa inspeção, e aí você vai decidir, bom, será, e não só decidir se você quer continuar com o processo de comprar essa casa, né? Por isso que a gente chama de um período de cool off, onde você pode estar pensando, né? Tipo assim, é isso mesmo que eu quero, é essa casa mesmo que eu quero. E a segunda é olhar as condições reais, né, da casa. Uma vez que um inspetor fale, olha, esse roof aqui já está velho, ele já passou o life expectancy dele, né? Já tem mais de 25 anos aí, que um roof, né? Um telhado normalmente dura de 20 a 30 anos, dependendo de como ele é mantido e também da exposição dele ao weather conditions, né? Aí descobriu-se na home inspection que a gente precisa, que o roof não tá bom, tá vazando e vai ter que ser trocado. O que eu faço agora? Será que eu preciso comprar essa casa desse jeito ou eu vou desistir dessa compra? Pode acontecer alguns cenários diferentes. A primeira é que você realmente pode desistir e falar que você não quer comprar a casa mais, não está satisfeito com a home inspection, e aí o seu dinheiro vai ser retornado, desde que você tenha isso como uma condição, né, uma contingency na sua oferta, ou você pode falar o seguinte, olha, senhor seller, né, senhor, para o proprietário que está vendendo a casa, eu entendo que esse telhado está, né, velho, ele já não está em condições mais, eu quero negociar o preço dessa oferta. Há uma possibilidade de acontecer isso, né? Em Massachusetts, a gente fala que é um dos estados onde você pode botar uma oferta, oferecer um valor e, após a home inspection, tentar negociar esse valor. Então, isso é uma das coisas que pode acontecer. Nós sempre damos a oportunidade ao dono da casa, ao vendedor da casa, de tomar esse primeiro passo de address, né? De resolver esse lance da home inspection, né? A gente sempre pede para o proprietário resolver o que tiver ali, que eu chamo de big items, né? Que é telhado, é janela, máquina de aquecimento, máquina de ar-condicionado. Então, essas coisas são muito... Esses itens são muito caros, então é importante fazer isso. E a terceira coisa então, se ela resolver isso, beleza, ele vai estar pagando do próprio bolso dele, se não, a outra opção, a terceira opção, então você pode desistir, ou se ela pode consertar do bolso dele mesmo antes do fechamento da casa, ou a terceira opção é negociar o valor da oferta da casa mesmo. Essa negociação, primeiro, eu acho interessante. Eu, como comprador desse imóvel, tenho uma garantia de que eu não vou estar comprando um gato por lebre, né? É a expressão popular no Brasil. Mas que eu vou estar tendo uma segurança de que um profissional, eu, por exemplo, não entendo quase nada de construção, Rodrigo, eu sei que o nosso povo brasileiro, o homem consegue, entende bastante, mas eu não tenho vergonha de dizer que eu não sei nem pôr um prego na parede, tudo bem. Então, para mim, é uma segurança muito interessante ter esse período do home inspection, que me garante de que, se por acaso essa casa não tiver de acordo com as minhas expectativas, ou com as expectativas de um consumidor, eu não preciso seguir adiante com essa compra, né? Isso é extremamente legal. Agora, quanto custa isso? Essa é a minha garantia. Eu sei que eu tenho que pagar, mas quanto custa mais ou menos? Boa pergunta. O preço da home inspection, né? O preço dessa inspeção vai variar de acordo com a companhia que está provendo esse serviço, assim como o tamanho do imóvel, né? Então, quando você vai marcar a sua inspeção, né? A primeira coisa que eles vão te perguntar é um single family? É uma casa de uma família? É um condomínio? É uma casa de duas famílias? Qual que é o tamanho dessa casa, né? A área dessa casa? Quantos quartos tem? Então, o preço vai variar de acordo com isso. E a segunda coisa é a companhia que vai estar provendo esse serviço. Mas, em vias gerais, né, uma inspeção hoje está por volta de $550 a $650 para uma casa de uma família. Uma casa de duas famílias, obviamente, custa mais. Tá aí quase $1.000, né? E um condomínio custa um pouquinho menos, mas não muito menos, mas também que é uma inspeção mais rápida, no sentido que, muitas vezes, no caso do condomínio, as máquinas, né, a furnace, a máquina de aquecimento e o ar-condicionado, pode ser que seja parte do
do building, ou pode ser que seja parte daquela unidade, né? Mas está ali dentro, é rapidinho de inspecionar. Faz todo sentido. Mais trabalho, mais caro, menos trabalho, mais barato. E, obviamente, o profissional que fez o trabalho, ele merece ser remunerado. Se eu desistir de comprar a casa, eu não tenho direito de pegar o dinheiro de volta que eu paguei, porque o cara foi Não. pago por tudo que ele fez. Boa observação. Muitos dos meus clientes, muitos dos buyers perguntam sempre isso. Ok, se eu fiz uma inspeção e eu desisti de comprar aquela casa, eu recebo o dinheiro de volta? Não, você não recebe o dinheiro de volta. Por quê? Porque a home inspection, de novo, é um direito do comprador e esse custo sai do bolso do comprador. É a sua segurança de que você está comprando uma casa em boas condições ou que você está aprendendo sobre as condições, né, reais dessa casa, a saúde dessa casa. Então, é um custo que sai do seu bolso e você não recebe porque, né, o Home Inspection, o Home Inspector, ele fez o trabalho dele, de inspecionar a casa e te dar um report. Claro. O importante é isso também. Lembra que você vai receber um relatório que tem aí 11 a 27 páginas com todos os detalhes da casa, entendeu? Então, vão ter 3 coluninhas ali. Esse item está funcionando em good condition, esse item needs repair, né? Precisa ser reparado ou precisa ser trocado. Então, para todo... E ele vai dividir isso em sessões e você vai receber esse relatório. Mais uma vez, se você estiver trabalhando com o Realtor, né, é importante que ele vai estar lendo esse relatório com você e você pode voltar para o Home Inspector e tirar dúvidas. Eles sempre deixam o cartão de visita deles e você pode tirar dúvidas sobre a inspeção também. Isso, quando você diz que tem esses itens, né, que precisam ser feitos, ele costuma botar em custo desses itens, desses reparos? Não, eles não colocam o custo desses reparos porque o Home Inspector ele não é um contractor, né? Ele não é uma pessoa que vai estar ali para fix ou te dar estimativas de quanto vai custar aquele reparo. Ele está ali simplesmente para te falar da condição daquele item. Está funcionando, não está funcionando, precisa de reparo ou precisa ser trocado. Ótimo. E é interessante trabalhar com corretor também numa situação dessa, porque aí você vai ter uma experiência também para dizer, olha, esse aqui realmente pode ser um pouco mais caro. Agora, parte isso, claro, não é uma pergunta como consumidor, como cliente, mas eu trabalho no mercado, sei, são 2 coisas que eu tenho que pagar quando eu vou comprar uma casa se eu estiver financiando. Uma é a entrada desse imóvel, a outra são os custos, os closing costs, né? Uhum. E eu percebo que alguns clientes também, ao invés de diminuir o valor da oferta, bom, teve problema na inspeção. O problema que eu digo assim, tem reparos a serem feitos. Uhum. Uma das propostas é o dono do imóvel, como você disse, a gente espera ele dar o primeiro passo. O dono do imóvel, o vendedor de A novo. gente dá oportunidade para ele, né? Ele diz, vou resolver isso aqui, vou acertar, ótimo, né? Bela resolução. Aí, se ele disser não e você quer negociar o preço da casa, você também pode pedir um crédito nos closing costs, certo? Ou seja, ao invés de você diminuir o valor do imóvel, você me dá esse dinheiro que vai custar para reparar isso como crédito dos custos desse fechamento, né, dos closing costs. Sim, essa é uma outra estratégia, né, Rodrigo? É uma estratégia de Ótimo. negociação, né? Por isso que é importante trabalhar com o Realtor. Existem maneiras e maneiras de você abordar um dos problemas relacionados à home inspection, né? A inspeção da casa. E uma delas, como você ressaltou, vamos dizer que o seller naquele momento não tem dinheiro para fazer o reparo, né? Trocar o telhado, né? A gente está falando do telhado aqui, vamos falar que o telhado custei de 15 a 25 mil dólares, certo? Naquele momento, ele não tem cash para poder trocar o telhado ou resolver a situação. Então, você pode falar: olha, então vamos fazer o seguinte: eu vou solicitar 20 mil dólares de seller credit at closing para fazer esse reparo. Então, no dia do fechamento daquele imóvel, junto com o lender, né, você vai receber de volta esse valor para, né, vai ser abatido do valor do que o seller vai estar recebendo para você poder consertar o telhado. Ótimo, perfeito. Ouvindo isso, eu já sei que, eu sei, obviamente, mas fica mais evidente para mim de que é necessário, sim, é muito importante trabalhar com o corretor, porque já me estressei só de pensar em negociar essas coisas todas. O corretor que faça isso por mim é muita vantagem, claro, com a experiência de saber e o know-how de onde fazer.
É estressante mesmo. Só para pegar um gancho rapidinho, antes de eu te fazer uma outra pergunta, comprar a casa é um dos maiores investimentos na vida de uma pessoa, assim como o casamento, né? Eu praticamente falo que você está casando com uma casa, né? Que são um mortgage tem 30 anos, é um casamento, né? É uma life. Não Só que, que, só que nesse casamento você pode ser polígamo, né? Você pode ter várias camas. É exato, legal. você pode. E deve, né? E deve, é um ótimo investimento. Tem que começar com a primeira. Mas com relação a isso, nossa, Rodrigo, de novo, deu branco. É a minha piada, né? Eu não consigo segurar uma live sem fazer uma piada. Não, eu estava falando sobre o processo de. Você estava dizendo de que a casa é um grande investimento, né? Por causa do valor, ela é um casamento, né? Você está tendo um relacionamento a longo prazo ali com o imóvel que você está comprando. É, deu branco, vamos passar para a próxima pergunta. Rodrigo, continuando ainda como ser pré-aprovado para comprar uma casa nos Estados Unidos, uma outra pergunta que eu recebo frequentemente é: quanto de crédito, credit score, né, eu tenho que ter para comprar uma casa? Essa é uma pergunta simples, mas eu Não, acho que a resposta é complicada. a Ela é pergunta abrangente. ela a pergunta é excelente, na realidade. E a resposta que é complicada. A resposta é: você pode comprar uma casa sem crédito nenhum, Sério? dependendo exato, dependendo do tipo qual o seu status imigratório. Sim. Porque, por exemplo, a gente tem um programa para estrangeiros, alguém que mora fora dos Estados Unidos, gera sua renda fora dos Estados Unidos, quer investir aqui. Essa pessoa, obviamente, não vai ter um histórico de crédito que não mora aqui. Sim, Ela claro. consegue comprar. Existe aquele residente não permanente e não é aquele que tem a autorização de trabalho, é o que não tem. A gente chama de ITIN, né? Ele tem o ITIN, que é o número que ele tem para poder fazer declarações de imposto na pessoa física. Uhum. Essa pessoa também não precisa ter histórico de crédito, não precisa ter a pontuação de crédito. A entrada para esses dois, estrangeiro ou para o que reside nos Estados Unidos ou que trabalha nos Estados Unidos, mas não tem o histórico de crédito, é 25% de entrada. Então, a entrada compensa a falta de um histórico de crédito, certo? Você diminui o risco Uhum. do banco, e muito, né? Então, para o comprador do exterior, né, a pessoa que mora fora dos Estados Unidos e quer investir aqui, ele não precisa de crédito, óbvio, porque ele não mora nos Estados Unidos, ele não faz negócio nos Estados Unidos, ele não compra aqui, mas ele precisa de 25% de entrada. Exatamente, 25% mínimo de entrada, ele pode dar mais se quiser, mas o mínimo exigido é 25%. E para aquele que reside nos Estados Unidos, não tem uma permissão de trabalho, não tem um visto de investidor ou de trabalho, mas vive, opera, trabalha aqui nos Estados Unidos, está vivendo a sua vida, esse ele consegue também ser um histórico de crédito, mas a entrada para ele vai ser uma entrada de 25%. Agora, para o cidadão americano, para quem tem o Green Card, ou DACA, ou a permissão de trabalho, ou visto de trabalho, esse consegue comprar com um crédito mínimo de 580 hoje, que é através do FHA, que é um Uhum. programa excelente. Mas o mínimo seria 580. Então, dependendo do imóvel, dependendo do uso do imóvel, por exemplo, você vai comprar para morar, você vai comprar para alugar, você vai comprar para passar férias, dependendo do uso do imóvel, do seu status migratório, da entrada que você vai dar, então tudo isso vai ser diferente para cada um desses programas. A resposta é complicada, teria que gastar mais tempo para elaborar. Sim. Então, deixa eu resumir. Então, para a pessoa que reside aqui nos Estados Unidos e tem a permissão de trabalho, tem o green card, ou é um americano, né, naturalizado, e tem o Social Security, né? Então, o crédito mínimo que ele vai precisar é de 580, certo? Exato, exato. E para aquela pessoa que reside aqui nos Estados Unidos, mas que não pode ter o Social Security, ele tem o IT number, né, que ele paga taxes, ele não necessariamente precisa ter crédito, né? Ele precisa também só da entrada de 25%. Exato. Se ele tiver um crédito acima de 640, ele consegue uma entrada de 20%. Se Uhum. tiver um crédito acima de 700, ele já consegue claro, vai depender de outros fatores. Mas, assim, resumindo a resposta, né? Acima de 700,
A pessoa que mora nos Estados Unidos tem o ITIN number, ele já criou o histórico de crédito, a pontuação dele chegou até 700 pontos a mais no ITIN number. E é um detalhe específico para responder, para, né, não gerar confusão, é de que esse crédito não é só a pontuação que importa. Tá? Ele consegue chegar com a entrada mínima de 15%. Tá? Mas 15% para quem tem o ITIN. Mas ele vai precisar ter um número de trade lines. O que são trade lines? Trade lines são as contas de crédito que você tem, cartão de crédito, financiamento de carro, student loan, seja o que for, que estão reportando nesse seu relatório de crédito. Lembre que o crédito nos Estados Unidos, esse histórico de crédito, ele é reportado, esse histórico vai gerar pontuação em 3 bureaus de crédito. Sim. 3 bureaus de crédito. Então, a gente usa, para quem tem um ITIN, a gente usa um desses bureaus que é o TransUnion. Se você tem no TransUnion sendo reportado 5 contas, uma delas há 2 anos, 4 delas há pelo menos 12 meses, e uma delas tem que ter uma linha, um limite de crédito de no mínimo $3.000, aí para essa pessoa você consegue uma entrada de 15%. Interessante, interessante. A resposta fica complexa, mas o ideal é conversar com a gente, conversar com você, comigo, fazer uma pré-aprovação, que na pré-aprovação eu vou dizer isso. E não só digo isso, eu vou preparar a pessoa também. Porque há linhas de crédito que podem ser alternativas. Alternativas quais são essas? São aquelas que não reportam para esse bureau de crédito. O seu aluguel, por exemplo, pode ser uma linha de crédito. Se você paga em dia, tem como documentar isso. O celular, o seguro do carro, né? Então, a gente tem como montar isso. Eu costumo dizer que o papel do loan officer, do profissional de mortgage, é igual um advogado. Ele monta o caso, né, para poder conseguir esse crédito. Estrutura, né? O Vai financiamento. estruturar tudo ali. Não tem aqui, ok, vamos fazer desse jeito, vamos por esse caminho. Mas 700, respondendo a pergunta de forma bem simples, que agora depois vai ter complicado, né? Vamos break it down. É o mínimo para uma entrada de 15%, 640 é o mínimo para uma entrada de 20%, zero de crédito é o mínimo para entrada de 25%. Perfeito, não, tá bem claro. Tá bem clara essa resposta. Eu sabia que é uma coisa mais complicada, mas aí a gente volta a falar e ressaltar a importância de estar trabalhando com um mortgage broker, né, de fazer aquele primeiro passo que é a pré-aprovação, porque, né, durante essa conversa, que eu chamo de discovery, né, você vai estar entendendo, né, o cenário daquela pessoa com que ela trabalha, quantas linhas de crédito ela tem, se ela tem um credit score ou não, para determinar a entrada, né, e esse tipo de loan também, né, esse tipo de empréstimo. Exato. E independente da fase que a pessoa está na vida financeira dela, né, assim, Sempre tem um loan, né? Sempre tem um empréstimo. por exemplo, nosso trabalho, eu e você, e a gente tem muito cuidado com isso. Eu, particularmente, adoro, gosto muito, que é gratificante demais. A gente tem uma cliente comum, que você a trouxe, né? Que acabou de encontrar a casa, conseguiu que o contrato foi aceito, a gente está trabalhando no financiamento dela. A gente trabalha com ela há mais de um ano. 2? Né? 2 anos. Quase 2, yes. Quase 2 anos que a gente está preparando para ela conseguir realizar o sonho dela. E é uma pessoa que merece demais, porque eu nunca vi quem trabalha tanto com ela. Ela trabalha muito. Merece muito, e ela trabalha muito, e ela tá, né, é um sonho dela comprar essa casa, e a gente está orientando, educando, acompanhando essa pessoa já há 2 anos, e finalmente agora todo esse trabalho, esse esforço meu, seu e dela, né, culminou com... principalmente dela, culminou com uma oferta aceita, né? Graças a Deus, a oferta dela foi aceita e a gente vai estar visitando a casa essa semana para fazer a inspeção, né? Semana que vem ela vai estar assinando esse contrato de compra e venda, né? E daí, 4 semanas, eu acredito que o Rodrigo vai estar fazendo esse fechamento também para ela pegar a chave da casa dela. A gente está com 100% de aproveitamento, até hoje não teve ninguém negado, né? Não, graças a Deus, né? Caiu na nossa mão, a gente dá um jeito. A gente ajuda ele a chegar lá, no objetivo dele. Então, mas eu estou usando esse exemplo e ressaltando de que o caminho é esse, né? É conversar com os profissionais. Tenho um desejo, eu quero sair do aluguel. Eu acho que todo mundo deveria fazer isso. Então, como eu vou fazer isso? Bate papo com a gente, né? Assista o vídeo, que vai se preparando, a gente vai te caminhando. E essa consultoria é totalmente gratuita, né? E o que me leva a outra pergunta, agora batendo a bola para você. Quanto que eu tenho que pagar a você, o corretor, para fazer isso?
Ótima essa consultoria toda. pergunta! Ótima pergunta também, é uma pergunta que eu recebo muito. Então, nada, né? Como assim nada? Bom, o buyer, o comprador, não paga o corretor. Não paga o corretor que está representando ele, que é o buyer's agent, ou o listing agent que está representando o seller. Quem paga o corretor? Quem paga o corretor é o seller, a pessoa que está vendendo a casa. Então, a pessoa que pega aquela representação daquele listing, daquela casa para vender, aquele corretor que está representando o proprietário, ele vai ter um agreement, né, que a gente chama de listing agreement, e ali naquele momento ele vai determinar qual vai ser o valor da comissão, né? Qual vai ser o valor que aquele proprietário vai estar pagando para aquele listing agent. O listing agent vai dividir a comissão dele com o buyer's agent, com a pessoa que está representando o comprador. Então, no final das contas, no fritar dos ovos, o dinheiro do meu trabalho, né? Não sai do bolso do comprador, e sim do bolso do vendedor, da pessoa que é dono do imóvel. E é o agente que está listando a casa que vai determinar qual que vai ser essa porcentagem dessa comissão que ele vai estar dividindo com o buyer's agent. Não, essa acho que é a primeira notícia até agora, né? Tem que gastar nada, como diz no Brasil, de graça até o ônibus errado, né? Pois é, imagina. E imagina, Rodrigo, que muita gente acha que ainda é benefício de comprar uma casa diretamente com o listing agent, né? Olha, E acha que ele está economizando, né? Aquele é, valor, aquela comissão. Não tá, não. Aquele agente lá vai ficar com aquele valor total daquela comissão. O que eu acho importante ressaltar aqui, né, Rodrigo? Eu acho que você ia até fazer essa pergunta mesmo. ia. Provavelmente você vai perguntar, né? Posso comprar uma casa com o listing agent? Pode. Você pode comprar diretamente, bati na open house, entendeu? Não tem um agente me representando, gostei dessa casa, quero fazer uma oferta. Pode fazer isso? Pode sim, claro que você pode colocar uma oferta com o listing agent. Mas é importante ressaltar que esse listing agent, ele tem uma responsabilidade, um fiduciary duty com aquela pessoa que está vendendo a casa, com o proprietário da casa, não com o comprador, né? A pessoa que tem a intenção de comprar. Ele vai assinar uma disclosure, que ele vai falar onde que ele é um dual agent, né? Ele vai falar isso tanto para o seller, né? Para a pessoa que está vendendo, tanto para o buyer, e falar, olha, eu vou estar representando os dois lados. Mas o dever dele primeiro é com o vendedor da casa. Então, ele vai estar representando os interesses daquele vendedor. Então, mais uma vez, a importância de trabalhar com o realtor, de ter essa oportunidade de ter um buyer's agent que vai estar representando os seus interesses. E eu gosto de falar uma outra coisa também, Rodrigo. Eu digo muito para os meus clientes que quando ele está comprando uma casa, ele tem toda uma equipe atrás que está ali representando os interesses dele. Quem são eles? É o buyer's agent, o home inspector, o mortgage broker, o buyer's attorney, né? A pessoa que vai estar fazendo o fechamento da casa e revisando o contrato de compra e venda e os interesses desse comprador. Então, tipo assim, ele não está sozinho. Ele tem ali no mínimo, sem falar de todo mundo que faz parte da transação que não é, que ele não sabe que existe, que está ali nos bastidores. Mas ele tem ali na cara dele 4 pessoas, 4 profissionais experientes representando ele. O agente, o mortgage broker, né? A pessoa que está fazendo o fechamento, o home inspector, que vai estar ali também representando os interesses dele, olhando as condições da casa, a saúde da casa, e o advogado que vai estar fazendo a revisão do contrato de compra e venda e o fechamento, a pesquisa do título e tudo mais. E sem contar que todos esses profissionais, eles têm, além, obviamente, de fazer um bom trabalho por serem profissionais, tirando o home inspector, nenhum deles ganha absolutamente nada se não fechar aquela transação, né? Ou seja, se quem está comprando a casa não tiver o objetivo realizado, nem o mortgage broker, nem o advogado, nem o corretor. Tem mais Então, um, né? Tem o appraiser. Esqueci de falar, é, que também está ali para averiguar que o valor que você está oferecendo para aquela casa é de fato o valor do mercado para que o banco autorize aquele empréstimo, né? Então, tem mais esse também. Então, tem várias pessoas representando esse comprador ali naquele processo de compra, né? é.
O appraisal e a inspeção tem uma diferença. A inspeção ele não é obrigatória, né, como a Dani já falou. É um direito de quem está comprando o imóvel de fazer para, como eu disse, para comprar gato por leque, para saber aquilo que está comprando, quais são os problemas eventuais que pode ter na casa ou que já existem. O appraisal é diferente. O appraisal é essa aí. É um profissional que ele sabe estudar o mercado, ele sabe dizer quanto que o mercado está disposto a pagar por aquele imóvel que você está comprando. Ou seja, ele quer saber, ele vai te dizer se você não está pagando mais por um imóvel que não está valendo, né, esse valor. E isso é obrigatório. Se você está financiando o imóvel, não está comprando cash, o banco vai... Não em todos os casos, há casos específicos que o banco não vai exigir mas na grande maioria dos casos vai precisar de um appraisal, e esse appraisal é a segunda coisa que você paga, e as únicas duas coisas que se pagam antes do closing, ou seja, que você não vai ser reembolsado se você não concretizar a transação, não finalizar a compra desse imóvel. O appraisal também, porque ele vai ter feito esse trabalho, o banco exige esse relatório, e ele é um profissional merece receber pelo que ele fez. Então, se por acaso não deu. Agora, dentro do appraisal, que é uma das proteções, que é uma pergunta que eu ia te fazer, porque quais são as minhas garantias? Eu, Rodrigo, estou comprando uma casa, a gente achou a casa, fizemos uma oferta, você negociou a oferta, aceitaram a nossa oferta, fizemos a inspeção, passou, ótimo, a gente conseguiu negociar isso. Não, melhor, não passou na inspeção, teve um problema lá, mas o problema não tem problema, eu vou me virar com isso, eu consigo resolver eu. Então, eu pedi um crédito lá para o seller me deu um crédito nos meus closing costs, agora diminuiu o valor que eu tenho que levar para o closing. Beleza. Estou fazendo um cenário legal. Sim, Aí sim. o Vamos appraisal continuar foi com o lá. mesmo cenário. Fiz a aplicação com o mortgage, o banco mandou o appraisal lá na casa, o appraisal compra na casa por 600 mil, o appraisal fala que a casa vale 580. E aí? Problemão, hein? E aí, como é que você resolve? Então, eu gosto muito de falar que, né, esse é um outro profissional que também vai estar olhando o seu interesse. Então, tipo assim, como o Rodrigo falou, né, o appraiser ele estuda o mercado, ele sabe o valor daquela casa. Então, ele sabe se você está pagando a menos, o valor certo ou o valor a mais, né? Nesse cenário aí, Rodrigo, o meu buyer, né, o meu comprador ofereceu 600 mil pela casa, né? Você, uma vez que você recebeu aquele contrato de compra e venda, né, que é o PNS, você solicitou, né, o banco, né, apertou o botãozinho lá, solicitou o appraisal foi lá na casa, e ele olhou, fez aquele relatório dele, fez a pesquisa mercadológica, normalmente ele coloca ali, né, de 5 a 7 comps, né, comparables, outras casas, né, e ele te deu esse valor aí de 580. O que acontece agora? Parecido com a negociação da Home Inspection, a gente vai de novo negociar, né, esse relatório, esse valor mercadológico dessa casa, tá? Então, a casa estava listada por 600, nós oferecemos 600, aquela oferta foi aceita, fez o appraisal voltou, né? A avaliação mercadológica voltou com 580. O que a gente vai fazer? A primeira coisa que a gente vai fazer é voltar para o seller, de novo, a gente dá a oportunidade do seller side, né? Do cara que está vendendo a casa, e vai falar para ele: olha, senhor seller, o appraisal voltou a 580 e a gente quer negociar esse valor, né? Então, o seller, ele tem o direito de decidir se ele quer aceitar esse valor do appraisal de 580, se ele vai levar 20 mil dólares a menos, né, daquilo que foi ofertado inicialmente, ou se ele vai aceitar esse novo valor, certo? Se ele aceitar esse valor de 580, beleza, morreu Bahia, tá tudo ao certo, a gente vai continuar com o processo de compra e venda. Se ele não aceitar esse valor, ele pode virar e falar assim: olha, eu quero 600 mil e não vou abrir mão. Aí você, o comprador, tem que decidir se você quer pagar esses 20 mil dólares a mais, né? Por essa propriedade, porque o banco está dizendo para você que ele só vai financiar o valor da casa até 580. Não quer dizer que você não possa tirar esses 20 mil dólares do seu bolso e pagar essa diferença, né? Que a gente chama de appraisal gap. A terceira coisa que pode acontecer é the meeting of the minds. O seller, né, a pessoa que está vendendo, e o comprador, o buyer, fala assim: olha, we meet in the middle. Eu vou abaixar 10 e eu vou subir 10. Também é uma possibilidade de negociação, né? Ou a quarta
opção é, eu não quero vender por menos, eu não quero pagar mais, aquele contrato é terminado, porque né, o banco está dizendo, é uma das proteções que você tem, né, dentro do processo de compra e venda, isso está determinado no contrato de compra e venda, que tem que meet appraisal, né, o appraisal tem que dar o valor que você ofereceu pela casa, se não der, é um direito que você tem de terminar esse contrato de compra e venda, terminar essa transação, e aí você vai receber o seu dinheiro de volta, né, o dinheiro que você colocou de depósito, né? Que a gente põe, só para aproveitar o gancho aqui, a gente põe 2 depósitos, um depósito na oferta de um valor irrisório, né? De $1.000, antigamente era $500, agora é $1.000, para poder bind the offer, né? E o segundo depósito é o depósito que vai junto com o PNS, o contrato de compra e venda, que é um depósito maior, que normalmente é de 3 a 5% do valor imóvel. Então, para resumir, 4 opções. O seller pode negociar e abaixar o valor da propriedade. Eu posso, meet in the middle, você desce 10, eu subo 10. Eu posso desistir dessa compra, né? Ou você pode tirar do bolso a diferença. Bem, muito bem. Ou seja, é mais uma garantia também que eu tenho. Sim. Bom, e dentro desse contrato, né, do Purchase and Sales Agreements, a gente sabe que eu tenho também eu estou comprando essa casa vou financiar, não tenho dinheiro para fazer perdão, para comprar cash, eu tenho que fazer um mortgage down. E se por acaso eu não consigo esse financiamento, o que acontece? Boa pergunta. Quando que isso vai acontecer, Rodrigo? Se fizer o approval com a gente. Bom, Mas pode se, acontecer, né? Vamos é, falar os cenários aqui. antes de você responder, só para ficar bem clara a pergunta, é que até agora a gente falou, né? Achei a casa, né? Fiz a inspeção, ok, já sabe o que acontece. O appraisal foi lá, porque deu o valor, ou se não o valor, a gente conseguiu negociar isso, segue o contrato. Mas aí acontece alguma coisa. Por exemplo, eu quero colocar de três, fazer de 3 formas essa pergunta. Primeiro, o meu financiamento não deu certo, porque o loan officer que eu usei esqueceu de alguma regra, algum detalhe, fez algum erro, calculou minha renda errada, algum problema lá. Culpa do banco. Ou foi Uhum. algo que eu fiz. No meio do processo, estava contando com a renda do meu trabalho, eu peguei e mudei. Eu falei, quer saber? Eu não vou estar trabalhando de funcionário para a empresa. Eu falei, vou abrir meu próprio negócio, sair do meu emprego. Aí é uma culpa minha. Certo? Sim. Ou seja, foi culpa do banco, foi uma culpa minha, mas foi um erro meu. Alguma coisa que aconteceu no meu processo. O que acontece? Eu não tenho dinheiro para pagar cash para essa casa. E você falou que eu tive que colocar 2 depósitos já. Sim. Vou perder esse dinheiro? Então, essa é uma resposta mais complicada, né, Rodrigo? Mas eu vou meio que voltá-la para você, mas eu vou explicar aqui. Se você está comprando a casa com o financiamento e o seu empréstimo foi denied, né? Não foi autorizado, seja ele por causa de um appraisal, seja ele porque você trocou de emprego ou você perdeu o emprego, né? Alguma dessas condições, você vai receber uma carta de denial do banco, né? Falando que você não foi autorizado a pegar aquele empréstimo para comprar a casa. E com essa cartinha, a gente vai apresentar isso para o seller, né? Vai explicar o que aconteceu e vai pedir para terminar essa transação de compra e venda e solicitar os seus depósitos de volta, né? Essa transação precisa acontecer algumas coisas aqui. Primeiro, a gente precisa ter o denial letter do banco, tá? A gente precisa apresentar isso honestamente para o seller. Realmente foi, né? Você foi denied, o banco não vai fazer esse empréstimo, não é sua culpa, tá? É alguma outra razão, você perdeu o trabalho, ou o appraisal não veio o valor que precisava. Enfim, o Rodrigo pode falar com mais detalhes sobre isso, porque esse é o ramo dele, ele tem mais de 10 anos de experiência, então ele já viu vários cenários. Então, primeira coisa, o denial letter. A segunda coisa, a gente apresenta isso para o seller side, né, para o lado do que está vendendo e mostra o que aconteceu. A gente tem que terminar esse contrato de compra e venda, então a gente tem que emitir um documento onde
tanto o seller quanto o buyer vai estar assinando que esse contrato está sendo terminado por causa do denial letter, e a gente vai estar solicitando o reembolso, né, o release dos seus escrows, do dinheiro que você colocou de depósito. E aí tem a condição de que, se isso é seu problema, né? Você decidiu, deu cold feet, você acordou, falou: não quero comprar essa casa mais, não vou casar, não preciso de casa, eu vou mudar de estado, não quero, né? Foi promovido. Pode ser um monte de coisa, né? É. Aí, se esse for causado por você, não for um denial do banco, né? Isso aí foi uma decisão sua que você não quer mais comprar aquela casa. Então, né, a gente fala em inglês que você vai forfeit your deposit. Most likely, né? Provavelmente você vai perder esse depósito, a não ser que a gente consiga negociar com o seller de alguma maneira e pegar o valor total ou o valor parcial desse depósito, ou de repente não pega nada, vai depender muito do seller, do mood dele, vai depender muito do humor dele naquele dia para ele achar que faz sentido ou não, mas na realidade, esse é um dos objetivos de colocar o depósito, é uma garantia tanto para você quanto para o seller, né? Que vocês estão sérios, committed nessa troca aí de venda e compra da casa, né? Então, por isso que há essas trocas, como uma segurança para os dois lados, mas também é um risco que você corre de possivelmente perder esse depósito, se isso for causado por você e não pelo uma decisão do banco de que, né, foi legitimamente denied o seu financiamento. Rodrigo, você pode falar mais um pouquinho nisso, né? Sim, sim. Com a questão do contrato, né, é bom ressaltar que tem prazos específicos que você precisa cumprir, né? Uhum. Quando você assina o seu PNS, você vai ter o prazo. Já alguns PNS eles vão estipular, PNS é o Purchase and Sales Agreement, é o contrato de compra e venda do imóvel. Alguns contratos vão estipular até o prazo que você tem que apresentar o relatório do appraisal, né? Alguns contratos E vão para colocar lá. apresentar a aplicação do, né, para o financiamento, tem prazo para tudo, né? Bem lembrado, bem lembrado. Você tem prazo Dentro desse, específico para o eu que vou falar serve. um pouquinho da oferta, mas É. Então, aí você tem esses detalhes. E um desses prazos é do financiamento. Então, é importante você trabalhar com um profissional sério. É importante você fazer a pré-aprovação também, porque aí o banco, né, o profissional de mortgage já vai ter revisado a sua documentação para ter certeza que você tem condições de fazer aquele financiamento, né? tá Para falando não do dar commitment, erro no né? meio Do do commitment processo. letter, né? Que é a apresentação. Então, exatamente. Então, o contrato vai dizer, você tem tantos dias, um mês, 20 dias, 21 dias, 2 semanas, para você, quanto mais curto for esse período, mais forte a sua oferta quando você comprar o imóvel. Mas você tem esse período para você fazer tudo que você precisa fazer, e o contrato vai dizer que você tem que fazer tudo possível que é necessário de você, que é exigido de você, para conseguir o financiamento. Mas se você não fez tudo, dentro do prazo que está estipulado pelo contrato, e não deu certo, o banco vai emitir, ele é obrigado a fazer isso, é lei, ele vai emitir um documento chamado Statement of Denial, que vai dizer exatamente, olha, nós sentimos te informar, mas a gente não vai poder aprovar seu pedido de empréstimo por esse motivo. E o motivo ele não vai dispor, vai ser rápido. Tem a frase só. Essa carta, esse documento, a Dani apresenta junto com o cancelamento do contrato, ela envia, vocês assinam e é restituído o dinheiro que você tem a depósito. É bom lembrar de que esse depósito não está na mão do dono da casa, não vai para ele. Esse depósito, na verdade, é uma conta calção que vai ser administrada pelo advogado, geralmente, o attorney que está intermediando essa transação, ou às vezes até o escritório de corretores também, do independente pode ser feito isso. Mas esse dinheiro está na mão dele. Então, quer dizer, né, ele pegou esse dinheiro e vai te devolver. É uma pessoa que ela não está envolvida, ela está envolvida nessa transação, mas é neutra, né? E aí, uma vez que assinou isso, devolve o dinheiro para você. Então, isso é só uma garantia. Esse depósito é um calção, um depósito de boa-fé. Você está sério no que você está fazendo. Você não está fazendo que o seller te retire a casa do mercado, faça todo esse processo, né? Às vezes, a pessoa do outro lado que está vendendo um imóvel já está comprando, usando o dinheiro da venda desse imóvel para comprar um outro imóvel, ele está em contrato também. Às vezes, ele está vendendo a casa por motivos sérios, como perder alguém na família, divórcio,
ou está sendo relocado, as crianças já estão numa escola diferente. Então, tem que ser sério, né? Então, esse depósito é para mostrar que você está sério, o outro lado também tem esses direitos, então não está errado. Então, essa é a parte desse... Mas, resumindo essas perguntas que eu fiz, Dani, foi para dizer que quem está comprando a casa ele tem garantia, né? Que era uma das perguntas Tem que a gente ia várias fazer. garantias, assim como tem vários profissionais trabalhando, né, para assegurar essas garantias. O contrato está ali também, né, tanto a oferta quanto o contrato de venda, né, que é a confirmação daquela oferta, né. Exato. Tá ali todos os termos e as datas, né, que são importantes que você, né, você como comprador e o lender tem que mirar, né, tem que meet, né, tem que comply para poder comprar essa casa. Resumindo, desculpa, né? Mas comprando a casa, eu não entendo de construção, mas tem um profissional que entende, que vai me dizer se tá valendo, quais são os problemas ou não que tem essa casa. Sim. Dentro do prazo, antes de eu assinar essa escritura e pegar essa chave e de pagar esse dinheiro. 2, tem um outro profissional licenciado e habilitado para isso, que vai dizer se realmente estou comprando a casa no valor de mercado. 3, se eu não conseguir o financiamento, eu não tenho que comprar essa casa cash. Realmente, tem proteções muito específicas ali que me dá uma segurança de que realmente estou fazendo um bom investimento. E é muito raro eu conhecer alguém que comprou um imóvel financiado, passando por esse processo, e dizer, me arrependi. Me arrependi de ter comprado a minha primeira casa, né? Me arrependi de ter saído do aluguel e comprado essa casa. É difícil, porque tem essas garantias aí que vai tornar esse processo um pouco mais seguro, bem mais seguro para a gente. Sim, eu queria abrir um parêntese também, Rodrigo, você falou do depósito, né? Um pouquinho, porque você está aí também na Flórida, conhece bastante desse mercado, eu estou aqui em Massachusetts, mas é importante ressaltar que aqui em Massachusetts, né, o depósito da oferta e o depósito do contrato de compra e venda fica num escrow, numa conta calção, como o Rodrigo explicou, mas normalmente fica com o listing office, né? Com aquele broker que está representando o seller, né? Na Flórida, normalmente fica com um escrow agent, né? A pessoa que está fazendo. Pode ficar no escrow agent, ou pode ficar também no listing office também, que os dois são normais, muito mais normal o escrow, né? O escrow agent, que naturalmente vai ser o attorney, ou tá aqui na Flórida não é o attorney, é o title company, mas é o tipo como se fosse um advogado que vai fazer essa transação. É uma empresa que é contratada, ou um advogado que é contratado, que é a outra garantia que você tem, né? Para saber se a escritura desse imóvel não tem problemas, né? Não tem disputa em corte por questões de herança, se não está sendo alienado, porque tem 2 ou 3, 4 mortgages. Você nunca vai comprar uma casa quando você está financiando, né? O advogado que vai fazer vai verificar isso tudo. Então, qualquer tipo de hipoteca que tenha nessa escritura tem que ser quitada antes de ela ser transferida para você. Né? Mais essa proteção também que a gente acabou não falando por causa do tempo. Sim, não, mas isso é importante. Então, sabendo, né, lembrando que esse depósito vai ficar com o listing office, né? Ele fica separado numa conta que chama escrow, entendeu? E no dia, duas coisas que é importante mencionar, que fica com com o listing office nessa conta calção. No dia do fechamento da casa, esse dinheiro é enviado, né? É transferido para o advogado que vai estar fazendo o fechamento, né, dessa compra, né, que normalmente é o advogado que está representando o buyer, que faz o fechamento. E esse dinheiro que você colocou, os $1.000, mais os 3 a 5% no contrato junto com o contrato de compra e venda, ele é parte do seu dinheiro de entrada, né, Rodrigo? Isso é importante ressaltar. Então, se você está comprando a sua casa com 3,5% de entrada, ou 5, ou 10, ou 20, né? Esse dinheiro que você colocou como depósito na oferta e no contrato de compra e venda, eles vão ser somados e eles são parte do seu dinheiro de entrada. Então, na hora de fazer o fechamento, eu tenho que trazer, sei lá, $20.000, mas eu já tenho 10.000 em escrow. Então, você vai trazer o restante, né? Esse dinheiro é parte do seu dinheiro de entrada.
Muito importante saber. E esse dinheiro vai ser transferido para o advogado que vai estar fazendo o fechamento, né, da compra da casa, e ele vai desembolsar esse dinheiro para o seller side, né, para a pessoa que está vendendo ou, né, ou para o banco, ou seja lá como for, que esse dinheiro vai ter que ser transferido. Então, esse agente vai estar fazendo esse advogado vai estar fazendo essa distribuição de dinheiros. Só para fazer uma recap aqui. Não consigo falar a palavra em português. Um recap aqui, a gente vai falar então, olha só, dos passos de comprar uma casa, né? A gente já está falando quase 1 hora, falou sobre muita coisa, mas eu acho que é importante revisar rapidinho os passos de como comprar uma casa aqui nos Estados Unidos. A primeira coisa que a gente falou é a pré-aprovação, né? O Rodrigo explicou bem sobre esse processo, né? Essa primeira parte do processo. A segunda é trabalhar com o realtor, né, que vai estar representando seus interesses, te ajudar a comprar essa casa, identificar essa casa, colocar a oferta, o contrato, negociar, passar pela inspeção, enfim, vai te acompanhar durante todo esse processo, da hora que você pegou a sua aprovação até a hora que você vai pegar as chaves do imóvel. Daí a gente vai estar vai sair à procura dessa casa, né, que a gente chama de house hunting, né, vai estar procurando essa casa. Uma vez que essa casa foi identificada, você vai colocar uma oferta, né? Após a aceitação dessa oferta, você vai fazer a home inspection, que é um direito do comprador. Uma vez que você fez essa inspeção e está tudo ok, você quer continuar com a compra da casa, o próximo passo é o contrato de compra e venda, que é o PNS, né, o Purchase and Sales. Uma vez que você está com o Purchase and Sales executado, né, agora esse documento passa para o lender, né, passa para o Rodrigo, que vai estar trabalhando com o banco, que vai estar te emprestando dinheiro, aonde vai ser solicitado o relatório do appraisal, né? Uma vez que for feito esse appraisal, volta para o banco, aí o seu arquivo inteiro, com todos os seus documentos de financiamento, todos os seus documentos de income, mais o relatório do appraisal, vai para o underwriter, a pessoa que vai estar revisando toda essa documentação. Daí, essa pessoa vai issue o commitment letter, né? E o Rodrigo pode falar mais um pouquinho sobre isso, mas eu só estou revisando os passos aqui. E daí o próximo passo, depois desse commitment letter, yes, você está aprovado para comprar a sua casa e eu vou te emprestar o dinheiro. O banco está falando, né, que ele vai estar te emprestando o dinheiro com umas pequenas condições, sempre tem umas pequenas condições, que normalmente é verificar employment, verificar se o seu crédito ainda está no mesmo nível onde você no início da transação, só para make sure que você não comprou uma BMW aí no meio do caminho, né? E o fechamento da casa, que é o último passo. Então, a gente deu uma recapitulada aqui rapidinho nos passos de como comprar uma casa nos Estados Unidos, certo, Rodrigo? Certíssimo, é isso aí. Esses são os passos. Na verdade, é uma síntese, né? A gente vai falar mais sobre. A gente vai estar fazendo um vídeo, né? A gente vai estar fazendo, liberando mais vídeos, onde a gente vai falar com mais detalhes sobre cada um desses etapas, né? De como comprar uma casa e de como obter uma pré-aprovação, um empréstimo com o banco. Lógico que isso aqui é um bate-papo, né? A gente está aqui dividindo só perguntas que normalmente a gente recebe das pessoas que a gente está prestando serviço, né? É um bate-papo mais informal, uma conversa para explicar como é que as coisas acontecem, para vocês entenderem a dinâmica. Mas a gente vai estar falando passo a passo com mais detalhes, não é isso, Rodrigo? Exatamente. Eu acho que a gente precisa só terminar para deixar um gostinho de quero mais. Uhum. São as coisas que a gente pode, que a gente vai estar falando e são as coisas que são possíveis. Por exemplo, é possível comprar uma casa sem entrada? É possível. Não é possível para quem não tem um green card, ou é possível, digamos assim, o cidadão americano, para quem tem a residência permanente e para quem tem visto de trabalho e permissão de trabalho. É possível comprar uma casa sem entrada. É possível comprar uma casa, os closing costs, né? Quem paga por esses closing costs, é possível que o seller possa contribuir para os seus closing costs, mas no geral quem paga pelos closing costs é quem está comprando imóvel. Quanto fica esses closing costs? A gente vai estar falando, explicando sobre isso também. Crédito. O que eu posso fazer para começar o meu crédito? O que eu posso fazer para melhorar o meu crédito? Estou com crédito muito ruim, o que eu preciso fazer? A gente vai estar falando sobre isso também, à medida que a gente for liberando os vídeos, né, no canal. Sobre para quem tem um Investimentos, né, Rodrigo?
como comprar a primeira casa, mas depois como dar início a esse portfólio de propriedades, né? Porque real estate é realmente um dos melhores investimentos para gerar wealth, É, né? exatamente. Você pode ficar milionário em 10 anos, investindo mínimo, fazendo real estate. Se você seguir a fórmula correta, dá para fazer exatamente isso aí. É o seguinte, como Acho que disse, isso já são bons teasers, né? Já sim, dá sim, um gostinho aí de, né? Posso comprar uma segunda casa? Posso investir? Posso comprar uma multifamily? Posso comprar com zero de entrada? Posso. Então, tipo assim, acho que tem muito assunto para a gente estar discutindo, né? E a gente vai com falar sobre certeza. estratégia de como se tornar um milionário, né? Através de compra e venda de real estate, né? Então, como build equity, né, que é um outro assunto também que a gente vai fazer, como leverage esse equity, tipo, né, essa valorização para comprar uma segunda casa, para pagar student loans, para melhorar a casa, ou para quitar débitos de cartão de crédito. Tem tanta coisa que você pode fazer quando você tem um asset, né, que está ali trabalhando para você, né, que é o seu imóvel. Então, assim, tem muita coisa para a gente falar. Mas eu volto para você aí, Rodrigo. Exato, exato. Resumindo tudo, no imóvel ele é um grande investimento. A melhor coisa que você pode fazer, a primeira coisa que você deve fazer para começar criar a sua riqueza, né, é comprar um imóvel, sair do aluguel, começando por aí. Porque no imóvel duas coisas vão estar acontecendo que vai estar construindo a sua fortuna. Primeiro, é que quando você paga aluguel, você não tem retorno, mas quando você paga o mortgage, parte do que você está pagando está abatendo da sua dívida principal. Tá? É o dinheiro voltando para você, é um capital que você está imobilizando. Então, a dívida, você começa aqui. A casa custa, tipo, 600 mil, mas a sua dívida é 500 e... Se você deu 80. 5% em entrada, digamos, né? É 570 mil, digamos. Mas aí o que acontece? Essa casa vai valorizando 610, 620, e a sua dívida vai diminuindo, 570, né? 560, 550. Então, essa diferença entre o que você deve e o quanto a casa vale, se chama equity. Esse é um capital imobilizado que vai ali. Ó. É a valorização do seu É, imóvel, né? exatamente, essa valorização e a amortização da sua dívida. Da sua Então, isso dívida. vai subindo. Então, se você está aqui, você falou que essa casa aqui agora, eu vou alugar, vou comprar uma outra casa para mim morar. Agora, aquilo ali vai continuar acontecendo, mas quem está pagando aqui a sua amortização é o seu inquilino. Mas a casa continua valorizando. Agora você começa a fazer isso de novo. É só para dar um gostinho do que a gente vai estar explicando de como Não. fazer, mas é possível você fazer isso usando o dinheiro que você já está gastando. Qual é esse dinheiro? O dinheiro do seu aluguel. Você está revertendo. Porque hoje, se você está pagando aluguel, você está pagando a aposentadoria e está enriquecendo o dono da sua casa, o seu landlord. Mas é a hora de você reverter isso. Começa a pagar pela sua aposentadoria agora, sua aposentadoria privada. E dependendo da sua idade, quem sabe nos próximos 10, 15, 20 anos, você já tem um patrimônio aí de alguns milhões de dólares, com um retorno de investimento que cubra aí todas as despesas que você tem. Esse é o nosso objetivo, né, Rodrigo? Então, gente, olha, muito obrigada por estar acompanhando aqui com a gente. Rodrigo, obrigado por essa conversa. E a gente vai voltar mais com mais informações e mais estratégias e, enfim, de como investir em real estate, né? De como investir no mercado imobiliário e como fazer esse asset, né? Essa propriedade trabalhar para você. Perfeito, Dani. Obrigado a você, viu, pela oportunidade mais uma vez. Sempre bom bater papo, mas o tempo esgotou, né? Esgotou, esgotou. A gente falou mais que devia hoje, mas tudo bem, foi ótimo. Rodrigo, uma boa noite, a gente se fala. Um beijão, Dani. Tchau, tchau. Tchau, tchau.